Agora acho que foi, hein? Inclusive está com um negócio de live aí na tela. Pessoal, você tem alguém assistindo a gente? Segura aí que a gente está aqui só verificando se está tudo direitinho. Já já a gente começa. Opa, já começou, tô vendo aqui. Achei, gente. Aqui já. Estamos ao Estamos vivo, ao é vivo. isso? Opa, Estamos ao vivo. Vamos lá. Hoje nós nos reunimos aqui, Bruno, Lívia, Tati, Cris, todos aprovados no processo seletivo do Partido Novo para vereadora aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre ética na política. Esse é um tema constante no nosso, que está aí presente no nosso dia a dia no Brasil e também no nosso dia a dia como filiados do Partido Novo, como participantes do processo seletivo, né? A gente enfrenta questões recorrentes, né, que tocam essa parte da ética. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Eu vou me apresentar rapidinho, depois cada um dos participantes aqui da live vão se apresentar também, rapidamente. E quando chegar em mim aqui a roda, nós vamos começar a falar um pouquinho, e cada um de nós vai falar de novo um pouquinho sobre um ponto específico que aborde ética na política, tá bom? Então, rapidamente, meu nome é Cristina Rando, eu vou contar uma historinha rápida aqui. Em junho de 2018, eu dei uma entrevista para o Estadão para falar sobre o meu voluntariado político, né? E aí eu me preparei bem para dar aquela entrevista. E na hora da entrevista eles fizeram a primeira pergunta e me surpreenderam que eu não tinha resposta. Eles me perguntaram se eu estava pensando em me candidatar. Eu estava participando ali na política, eu achava que eu já estava dando a minha contribuição para a política naquele momento, então nunca tinha passado pela minha cabeça me candidatar, porque quando a gente pensa em se candidatar, a gente pensa em política, a gente pensa em um monte de coisa ruim, né? A gente pensa em um monte de pessoas antiéticas, e o que vão pensar de mim se eu entrar para a política? Então, daí naquele momento, quando o repórter me fez a pergunta, eu falei para ele, olha, nunca tinha pensado nisso, agora que você fez a pergunta, acendeu uma luzinha, eu tenho certeza que eu vou começar a perguntar, pode ser que aconteça. Aí não deu outra. Aí, no final do ano, em 2018, eu já estava pensando seriamente, e em outubro de 2019, eu acabei me inscrevendo no processo seletivo de novo, fui aprovada em abril desse ano, e se tudo der certo, se eu for passar pela convenção pelos filiados, em julho, vou me candidatar, vou pedir meu registro de candidatura para vereadora do Rio. Sou advogada e estou me considerando assim bem pronta para assumir esse desafio. Bruno, vamos lá? Vamos lá, pessoal. A gente combinou aqui de seguir as apresentações no sentido horário aí, né? Então vou falar antes da Lívia e da Tatiana. Mas basicamente meu nome é Bruno Mega. Eu também faço parte do Partido Novo, também fiz parte do processo seletivo para vereador esse ano, fui aprovado, estou na expectativa aí do meu nome também ser levado para as convenções do partido em julho, visando homologar ou confirmar minha pré-candidatura a vereador agora em 2020. Eu sou filho de uma professora municipal aposentada, meu pai também é funcionário público, aposentado também, nenhum dos meus pais tem curso superior. Eu acabei me formando em tecnologia da informação, entrei para o Novo em 2014, resolvi, desde então, o Novo, na verdade, em 2014 nem era partido ainda, mas eu acompanho o Novo desde 2014. Em 2018, achei que deveria propor meu nome como uma alternativa e comecei a me preparar para isso. Eu investi numa pós-graduação em Ciências Políticas, um MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades, me formei em Liderança Política pelo Renova BR ano passado. O objetivo dessa live aqui é falar sobre ética na política. A ideia dessa live nasceu de um bate-papo nosso, entre o nosso grupo aqui de postulantes, de pré-candidatos a vereadores, e a gente achou que o papo ficou muito bacana, então surgiu essa ideia de a gente fazer isso numa live e trazer para vocês um pouco do que a gente discutiu. Eu espero que vocês gostem. Ética na política é um assunto bastante pertinente, ainda mais nos dias de hoje. Esse sou eu, passo a palavra para a Lívia aí, por favor. Valeu, Bruno, obrigada, Cris.
Bom, é isso. A gente está aqui para discutir um pouquinho sobre ética na política. Ouvi de vocês também perguntas e opiniões. Meu nome é Lívia Bonatis. Eu também estou aprovada no processo seletivo do Novo esse ano. Eu fui candidata em 2018 a deputada estadual, foi minha primeira experiência na política. Eu sou jornalista, minha primeira formação é jornalismo, mas sempre trabalhei em educação na esfera privada. Sou professora de inglês, fiz pós-graduação em administração escolar e coordenação pedagógica, tenho uma empresa, uma escola de inglês há 20 anos aqui no Rio. Em 2017, quando eu conheci o Novo, eu resolvi que eu tinha que parar de reclamar e fazer alguma coisa na prática, né, e me envolver diretamente na política. Eu já vinha de uma sensação muito ruim, de uma culpa, na verdade, um pouco, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de assumir as responsabilidades. Eu, de fato, acho que a gente chegou no ponto que chegou por muita responsabilidade nossa, né? Porque a gente vota muito mal há muito tempo. O Rio de Janeiro é um exemplo ruim disso, né? Então, eu decidi, quando eu conheci o Novo, que eu ia arregaçar de manga, colocar a mão na massa e tentar fazer a minha parte e trabalhar de alguma forma para um projeto melhor para o Rio. E depois da campanha de 18, eu já estava determinada a entrar no processo, fiz o processo, estou aprovada, e esse ano, como a Cris, o Bruno e a Tati, estou esperando a convenção do partido em julho para ter o nome homologado e virar uma pré-candidata a vereadora aqui no Rio, para batalhar principalmente pela educação básica, que é a minha pauta, meu propósito de estar aqui. Vai lá, Tati. Bem, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui conversando sobre ética na política, esse assunto tão atual e tão antigo ao mesmo tempo, né? Porque desde a época dos filósofos já se falava nesse tema de tamanha importância que hoje, infelizmente, não é respeitado. Eu me chamo Tatiana Rocha, resolvi também entrar para a política, para ser uma pessoa confiável, porque não é isso que a gente vê na prática. Eu sou formada, sou advogada, sou formada desde 2004 e sou pós-graduada pela FGV em Direito Regulatório. É um tema que eu adoro, que é a parte de políticas públicas, infraestrutura. Então, assim como a Lívia também comentou, eu me coloco uma pessoa também importante para ser um agente de transformação. Eu também cansei de ficar na fila reclamando, indignada com a política e sem me envolver. Essas frases que a gente fala pronta, né? De, por exemplo, ele rouba, mas faz. Esse é o menos pior. Eu acho que hoje o menos pior é o pior. Então, pessoas como eu, pessoas como vocês, Lívia, Bruno, Cris, e pessoas também como você que está vendo a gente, é importante também que se interesse e participe de um processo seletivo. O Partido Novo, ele tem um diferencial que é esse processo seletivo. Muita gente não sabe disso. Os candidatos, os potenciais candidatos passam por um processo seletivo de perguntas, de entrevistas, de estudo, e é um estudo sério. Então, são pessoas que, na verdade, são pessoas que têm a técnica, são pessoas que estão preocupadas em apresentar resultados eficientes, e é isso. Então, me chamo Tatiana Rocha, quem tiver interesse em me conhecer melhor, me pega nas redes sociais, tatianarocha.rio. Vamos em frente. Obrigada, Tati. Eu queria dar um alô aqui para algumas pessoas que estão nos comentários. Estou vendo aqui nos comentários o João Pedro, filiado do Novo, apoiador. Tem Alexandre Muniz, boa noite. Temos a Vera Mello. Oi, Vera, tudo bem com você? A Audrey está aqui. A Audrey, minha colega aqui do MBA, super amiga. Sueli, Pedro Hugo. E nosso querido Paulinho Santiago. Fala, Paulo. Cacau. São nossos os seguidores do Novo, né? Que estão dando esse apoio para a gente sempre. Deram apoio em 2016, deram apoio em 2018, e agora é a nossa vez de receber o apoio desse pessoal. Bom, meninos, o que eu tirei aqui? Tem tanta coisa para falar sobre ética, né? A gente tem tantos exemplos do dia a dia para falar sobre ética, e aí eu selecionei algumas coisas, e assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito do próprio conceito de ética. Tudo que eu falar aqui, eu não vou distinguir ética de moral, nem por uma escola, nem por outra, tá? Eu vou passar essa parte de discussão filosófica, eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem falar. E vou para uma questão um pouco mais prática, que é a questão mesmo da gente falar de governo. Da onde surge o governo, né? O governo, ele não é uma criação abstrata, uma criação divina. Ele é uma
como é que eu falo? Ele é uma invenção humana, real, né? É algo que foi criado, foi um acordo tácito, né? Que as pessoas fizeram entre si. Cris. Oi? Isso, né? Cris congelou. Cris congelou? Congelou. Parou. Isso Alguém aconteceu comigo hoje mais cedo, gente, numa live. Desesperador. Legal. Deve ter caído a internet. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Quer Aconteceu seguir aí, comigo. Bruno? Vamos esperar uns minutinhos. Vamos contar até 10, ver se ela volta. Vamos lá. Não, bom, então tá. Isso, né? A gente tem que saber lidar. Agora, gente, é impressionante como essa ferramenta é incrível, né? A gente está em casa nesse período de coronavírus e podendo se comunicar, podendo estudar, trocar informação. É fundamental que vocês que estão assistindo a gente, que se interessem, que participem desse processo todo. Já voltou. A Cris voltou. Oi, gente, desculpa, eu pus até no meu 4G aqui agora para não ter mais chance de dar erro. Vocês querem continuar? Quem estava falando quer Pode continuar? continuar. Eu posso seguir depois. Não, conclui aí, Mas você estava falando, conclui. Isso. Então tá bom, vou voltar. A gente estava contando até 10 para esperar você voltar. No 9 você voltou, então vai. Então, vamos lá. Eu comecei falando da questão de governo, né? Que governo não é uma entidade divina, não é um conceito abstrato, né? É uma criação que a sociedade fez, que as pessoas fizeram, meio que um acordo tácito, né? Para encontrar uma forma de organizar a vida em sociedade, para tentar tornar a vida das pessoas melhor, né? E tentar controlar os ímpetos individuais, né? Que tentam se dar melhor à custa de qualquer coisa, de qualquer pessoa. É um acordo tácito que foi feito em que se equilibram direitos, né? E obrigações para que a gente pudesse se ver livre, né, da justiça pelas próprias mãos e assim por diante. Ou seja, é o resultado da civilização, do processo evolutório, vamos dizer assim, né? E aí, diante disso, o que a gente tem é uma função primeira do político, né, que vai fazer parte do Estado, atuar para organizar isso da melhor forma possível, para fazer com que esse conjunto, esse acordo, traga a melhor qualidade de vida possível para o maior número possível de pessoas, né? Ou seja, vamos usar os recursos da melhor forma que a gente puder e vamos tentar melhorar a cada momento para que a gente consiga cada vez mais ir subindo a qualidade de vida de cada uma das pessoas que compõem esse grupo que fez esse acordo tácito. E o que a gente vê hoje não é isso, né? O que a gente vê hoje são pessoas assumindo esse papel de político e buscando atender os interesses pessoais e diante, né, da titularidade do poder, eles esquecem desse objetivo que é trabalhar em prol dessa coletividade e passam a trabalhar pelos interesses pessoais. Então, uma das coisas do novo para combater isso está no próprio estatuto. Eu gosto de lembrar da cláusula que proíbe, né, o carreirismo político. E isso é alguma coisa que funciona na prática, né? Pelo Estatuto do Novo, ninguém vai poder... Vamos dizer que nós aqui sejamos nomeados... Vamos dizer que a gente faça parte da nominata, concorra na eleição e seja eleito, né? A gente pode ser reconduzido no cargo, né? Participar de novo de uma eleição, ser reeleito uma segunda vez, mas a gente não pode ser reeleito mais do que isso, né? Nesse mesmo cargo. E qual é a ideia? É justamente que se eu quiser seguir uma carreira política, eu não vou usar da minha posição como político naquele momento para me reeleger. Vamos dizer que eu esteja ali no meu primeiro mandato para vereadora, eu cumpro 2 anos, no segundo ano eu saio e vou concorrer para uma eleição de deputado estadual, deputado federal. O que faz isso? Primeiro, faz com que eu não cumpra meu mandato, ou seja, eu fui eleita
para vereadora, para trabalhar em prol de uma sociedade, que é essa aqui, da cidade do Rio de Janeiro, e aí, de repente, eu largo esse negócio no meio para concorrer a um outro cargo. E nesse movimento que eu faço, além de tudo, eu vou usar toda a estrutura que o Estado paga e mantém para o político trabalhar em prol da comunidade, eu vou passar a usar em prol do meu interesse particular de ser eleito para aquela nova posição. Então, quando o Novo faz essa construção jurídica dentro do Estatuto para vedar a reeleição, por mais de 2 vezes, não é nem que ele faz... como é que eu coloco isso? Como você tem direito só a 2 reeleições, né, você não pode mais concorrer de novo lá para vereador. Se você quiser concorrer para o mesmo cargo, você vai ter que esperar 4 anos e sair. E da mesma forma, você não pode sair no mandato e seguir para um outro cargo. Você tem que esperar 2 anos. E eu já vi bastante gente que é filiado ao Novo ou que é apoiador do Novo reclamando dessa cláusula. Mas, daí a pessoa vai ficar 2 anos sem trabalhar, vai ficar... Mas a ideia é justamente essa, né, de você evitar o carreirismo político e usar a estrutura estatal do governo para o interesse próprio, né? E assim, deixa eu ver quantos minutos eu já falei sobre essa parte ética. Foram alguns, já foram 5 minutos, gente. Tem muita coisa para falar ainda. O que vocês acham dessa questão, hein? Olha, quer falar, Bruno? Quer falar alguém? Posso. Você começou o assunto ética pelo lado do Estatuto do Novo. E eu acho muito interessante porque uma das maiores reclamações que o eleitor, que o cidadão, de uma forma geral, tem hoje, é justamente a descrença na política, a descrença nos políticos. E o sistema, de fato, ele hoje é todo montado para privilegiar quem não tem ética, né? Quando você olha, por exemplo, questões do tipo fundo partidário, né? Quando você vê, por exemplo, questões do tipo o presidente do partido pode ser candidato e ele pode usar o fundo partidário que ele mesmo gerencia para ele decidir quem vai ser o candidato, inclusive podendo ser ele mesmo, você começa a perceber que a regra do jogo foi montada para privilegiar quem já está aí. Então, a grande maioria dos partidos políticos hoje são, na verdade, balcão de negócios, que usam dinheiro público para poder, enfim, se criar na política e se favorecer disso. Então, quando surge um partido novo, que dentro do seu próprio estatuto proíbe que quem faça parte da gestão partidária se candidate e vice-versa, que proíbe o uso de dinheiro público, isso de cara já afugenta os mal-intencionados. Então, o nosso diagnóstico é perfeito, falta ética na política. E o próprio Estatuto do Novo, ele já traz um monte de coisas inovadoras que eu acho que deveria fazer, inclusive, parte de uma reforma política valendo para todos, mas nós damos o exemplo e colocamos no nosso próprio estatuto, que a gente acredita que esses artigos, esses dispositivos, essas ideias novas, na verdade, contribuem muito para resgatar o verdadeiro sentido do que é a palavra política, que é fazer o bem comum e fazê-lo com ética, né? Então, já que nós começamos aí o assunto pelo Estatuto do Novo, queria ouvir também a opinião da Lívia e da Tatiana, mas assim que puder, eu quero entrar num outro assunto também que eu acho importante, que é a ética na Câmara de Vereadores. O que é ser um vereador com ética? O que é uma vereança com ética? Eu vou dar vários exemplos onde isso não está sendo respeitado hoje, mas já que nós começamos pelo assunto do Estatuto, eu queria passar aí para a Lívia e para a Tatiana para poderem comentar um pouco também sobre isso. Então, achei ótimo, Cris, começar com essa visão, né? Começar pelo nosso Estatuto. E o Bruno usou uma expressão que acho que é muito interessante nessa discussão, que é regra do jogo, né? Eu acho que é um pouco isso, é a regra do jogo. Então, no final das contas, a gente está falando do que é certo e do que é errado. Ponto. O que pode e o que não pode, é isso. Eu acho que é isso que o Estatuto do Novo traz, e que para a gente é muito óbvio, né? Para a gente é muito claro, você olha, lógico que tem que ser assim, mas a gente vê que os outros 33 partidos não fazem a menor ideia, né? Não estão nem perto dessas práticas. Então, acho que a discussão aqui é um pouco por que só no Estatuto do Novo a gente tem esse tipo de determinação, de orientação, de regra mesmo, né? Do que vale e o que não vale. E em todos os outros a gente vira meio ET, né? Porque assim, o lugar comum do Brasil, da política no Brasil, vale tudo, pode tudo, tá tudo bem. Né? E eu também vou dar um spoiler aqui no Bruno da minha contribuição para a nossa roda hoje,
e que eu acho que também, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, não adianta, a gente, no fim das contas, volta para a questão da educação política, né? Porque essas pessoas não entram lá pela janela, elas são eleitas, a gente vive uma democracia. Então, quem vota nesses caras? Né? Quem vota num cara que não é ético? Quem vota num cara que não faz as coisas certas, né? E muitas vezes a gente sabe que é assim antes de ser eleito, né? A gente tem muitos políticos aí de carteirinha, conhecidos, não é o caso de, o cara era na campanha e depois a gente descobriu que ele era errado. Não, em geral a gente já sabe, né? As pessoas já têm esse conhecimento de outras, do carreirismo político, por exemplo, de outros cargos públicos, enfim. E por que será que a gente elege essas pessoas, né? A minha reflexão sempre volta para a questão da educação, né? De onde vem essa nossa incapacidade de enxergar nos candidatos, em todas as instâncias, quem é ético, quem vai agir certo, quem vai agir errado. Então, esse é o meu pitaco aí para a questão da crise. O Estatuto do Novo, gente, é o nosso maior, nossa maior pérola. Inclusive, ele já foi questionado pelo próprio TSE, porque ele é tão surreal que nem o TSE entende muitas vezes a nossa proposta, né? Mas é isso aí, para isso que a gente está aqui. É isso aí, ó. Vou só falar um comentário aqui, ó, da Luciana Andrade, também minha amiga do MBA. Fazer a coisa certa. É só isso, né, Lu? Não tem segredo, né? É só saber a regra do jogo e seguir a regra, né? Simples assim. E você, Tati? Olha só, você falou um ponto super importante, Lívia, que é com relação à educação política. A educação é tudo. Por exemplo, eu acho que a gente tem que começar essa nossa conversa fazendo uma reflexão. Que é o seguinte, o exercício da política, ele é compatível com a ética? Porque eu penso que a ética é uma palavrinha mágica, assim como muito obrigado, por favor, que as crianças aprendem desde lá de trás. Então, quando a mãe educa uma criança, impondo os seus limites, dizendo que não pode pegar o brinquedo do amigo, que não pode dar aquilo que não é seu, já é um exercício ético do ser humano, da vida humana. Então, eu acho que é de extrema importância. E eu andei refletindo assim, muito sobre isso. Quando eu resolvi entrar na política, né, como eu comentei no comecinho da nossa introdução aí, eu me perguntava muito assim, mas, poxa, a política é lugar de pessoas de bem como eu sou, pessoa íntegra que eu sei que eu sou, porque a gente vê o outro lado lá e a gente não quer se misturar com eles. Eu pensava assim, poxa, eu vou entrar num processo político, vou me envolver com essa gente, vou me misturar. Eu tinha muito medo, muito receio de ser confundida com essas pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas a ocasião não faz o ladrão, não. Na verdade, o ladrão se revela na ocasião, porque ele já era lá de trás. Então, essa desconfiança pública que eu tinha no passado, eu comecei a amadurecer para pensar o seguinte, eu preciso tentar limar, pelo menos dentro de mim, esse distanciamento progressivo que já estava acontecendo com a política. Porque lá é lugar de pessoas do bem, sim, como eu, como vocês, como quem está ouvindo a gente. A gente realmente tem que tirar aquela bunda da cadeira, como a gente fala, realmente fazer alguma coisa. E aquelas frases que a gente fala pronta, né, de rouba mas faz, a lei do Gerson, aceitar frases do tipo, você sabe com quem que você está falando? São coisas que não dá mais para a gente aceitar nesse nosso cenário tão moderno que a gente se encontra, né? Então, eu acho que as pessoas precisam, assim, se investir mais no seu papel cidadão, pesquisar mais. Existem várias fontes de informação. Eu acho até importante a gente trazer aqui, sem querer sair do tema, mas eu acho que é importante trazer que, por exemplo, os parlamentares do Partido Novo, os 8 primeiros do ranking dos políticos, para quem não sabe, existe o ranking dos políticos, né, que é apartidário. Lá eles fazem um ranking de 513 parlamentares. Os 8 primeiros que desenvolveram trabalhos de forma ética são do Partido Novo. Então, isso demonstra que o trabalho que o partido vem fazendo com o processo seletivo está trazendo resultados eficientes. Agora, é importante também que a gente faça uma reflexão seguinte. A ética existe, como você falou, a educação básica é fundamental, ela vem lá de trás, a gente vai consolidando no indivíduo, formando valores, deixando ele mais robusto, e a gente também tem que saber o seguinte, por mais que a gente prime pela ética,
existe uma chamada ética invisível, que poucas pessoas falam, e que a gente tem que começar a observar também. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, vou passar a palavra, que é como aconteceu no caso do mensalão, ela te traz. Na época do mensalão, existia um movimento dos congressistas, né, pagando aquela mesadinha para aprovar projetos políticos juridicamente corretos e viáveis, né, e, na verdade, tendo por detrás toda uma outra intenção. Então, existe uma violação flagrante da ética, e a gente chama isso de ética invisível, de subética, que é impassível, é inadmissível nesse nosso contexto político. É isso. Então, assim, a política é lugar de pessoas do bem, sim. Eu tenho um outro conceito, tem uma outra coisa que o Novo prega bastante. Gente, eu prometo, vou falar só mais esse aqui rapidinho e daí eu passo para tudo para vocês. Em relação a fazer mais com menos. Quando o Novo coloca isso, né, em tudo que o Novo faz, a gente enxerga esse conceito aplicado de fato, né? Você enxerga isso, encontra isso no gasto dos candidatos eleitos por voto, né? E aí você enxerga isso, por exemplo, na estrutura que as bancadas do Novo mantêm nas câmaras, nas assembleias. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem um gabinete que pode custar até R$200 mil, isso sem contar com o vereador, né? Até R$200 mil em termos de assessores, com 20 assessores. O Novo, ele limita 50% o uso dessas verbas, né? E os vereadores do Novo fizeram uma economia correspondente aí a mais de R$1 milhão nesse tempo todo. E o que é isso? Isso reflete a ética da política, que é usar os recursos de forma eficiente para que a gente possa atender o maior número de pessoas possível com a maior qualidade possível, né? Então, em vez de eu ter um gabinete que me custe R$200 mil a custo, né, de uma estrutura da saúde, como a gente tem hoje com problema, ou de uma estrutura da educação, como a gente tem hoje com problema, a gente usa 100 no gabinete e destina os outros 100 para o serviço para a população. Isso é ética na política, né? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Bom, eu vou passar para o Bruno, vamos seguindo aqui o nosso sentido horário, né? O Cris, você comentou aí dessa questão das verbas dos assessores. Você sabe, eu não sei se alguém já parou para fazer a conta, mas se você pegar esse exemplo, né, dos vereadores cortando metade de suas verbas de gabinete, metade dos seus assessores, que é uma coisa que a gente já provou que é possível, que não perde em nada a qualidade da atividade parlamentar, mas se todos os outros 50 vereadores, são 51 vereadores na Câmara, então se os outros 50 vereadores seguissem o exemplo do vereador do Novo, que se elegeu em 2016, e também cortassem suas verbas pela metade, a economia por ano gerada é equivalente ao que o município gasta para manter 7 mil crianças na escola todo ano. Então, você quando começa a fazer algumas comparações assim, você começa a perceber o que a gente quer. A gente quer 20 assessores num gabinete que mal cabem 7, porque, obviamente, se um dia todos os 20 assessores aparecerem para trabalhar, não tem lugar para eles sentarem, para você ver como é que é a coisa. A gente quer verba para selo para carta. Uma das grandes verbas que o vereador tem hoje também é selo para carta. Ou a gente quer 7 mil crianças na escola. Então, é esse tipo de decisão que eu acho que a gente tem que fazer. E aí, pegar também um outro gancho aí numa coisa que a Tatiana falou, né? A Tatiana comentou dessa questão do país do... Você sabe com quem você está falando, né? Que é uma coisa tão comum, né? A gente ouve tantas vezes. E a gente aqui, na verdade, está se engajando na política para tentar mudar um pouco isso. Tirar um pouco essa coisa do país do você sabe com quem você está falando, para mudar para o país do... Mas quem você pensa que é? Eu acho que essa seria talvez a forma mais adequada. E aí eu queria trazer essa questão da ética para dentro da Câmara de Vereadores, porque esse ano nós teremos eleição, mesmo que seja adiada, 1 ou 2 meses, vai acontecer esse ano, e a eleição municipal. E a Câmara de Vereadores é extremamente importante. As pessoas, às vezes, não sabem para que serve o vereador, né? O vereador é um dos políticos mais importantes que existe. Você pensar que saúde, educação, transporte público, tudo aquilo que influencia no seu dia a dia na cidade, tudo isso é entrega do município, é responsabilidade do município.
E os vereadores têm uma grande parcela de responsabilidade para fazer isso tudo funcionar direito, né? Então, vereador é um cargo extremamente importante e tem muito a ver com a qualidade de vida sua na cidade, que é onde você vive de fato. E aí, quais são as 3 funções principais do vereador? Vamos lá. Legislar, fiscalizar o executivo e representar o cidadão dentro do parlamento carioca. Aonde é que a ética começa a se corromper na atividade, por exemplo, de fiscalizar? Bom, vereador, gente, não constrói escola, vereador não constrói hospital, vereador não asfalta rua, por mais que eles falem que façam isso para conseguir voto na comunidade ou no eleitorado que ele está fazendo campanha, na prática o vereador não faz isso, não faz parte da atribuição do vereador fazer isso. O que muitas vezes acontece é que o vereador, por ter às vezes um grande poder político na região de onde ele vem, ele consegue chegar no prefeito e fazer um jogo político. Olha, prefeito, você constrói aquela pracinha lá na minha comunidade, como um prefeito sabe aquele vereador influente ali, ele vai lá e constrói. Então, a ética começa a se corromper aí, logo aí. Porque se eu sou vereador e minha função é fiscalizar o prefeito, e eu começo a pedir favores para o prefeito, e esse prefeito atende os meus pedidos, os meus favores, pronto, começa a se corromper, concorda comigo? Começa a se corromper essa capacidade de fiscalização, esse compromisso de fiscalização começa a perder um pouco o sentido, porque o vereador começa a ter rabo preso com o prefeito. Então esse é o primeiro ponto onde a ética começa a se corromper dentro de uma Câmara Municipal. O segundo ponto diz respeito à segunda função do vereador, que é legislar. A gente vê muitos vereadores legislando, não pensando na cidade, mas pensando em grupos específicos, legislando de uma forma fisiológica, legislando por um grupo específico de interesse. Então, isso é um segundo momento onde você começa a corromper. E o terceiro, que seria na representação, que é uma coisa que aconteceu bastante também esse ano que passou, o ano de 2019 que passou, que é quando o vereador, por exemplo, sai da posição de vereador e assume, por exemplo, uma secretaria municipal. Bom, se eu estou representando a população dentro de uma Câmara para fiscalizar os atos da prefeitura, e eu, de repente, saio e vou participar da prefeitura, isso é uma coisa realmente, no mínimo, esquisita, né? E, bom, o salário de secretário é menor do salário de vereador, então não é pelo dinheiro que ele está fazendo isso, não é uma sanção, então tem algum poder aí, tem alguma coisa mal explicada que faz esse movimento acontecer. E o mais curioso é que tem município, que eu não vou dizer qual é, mas vocês muito provavelmente já vão saber, onde no ano passado o processo de impeachment contra o prefeito foi arquivado e, misteriosamente, na semana seguinte, 4 vereadores receberam um convite para assumir secretaria, justamente os 4 vereadores que estavam na comissão que avaliou o processo de impeachment e que optou pelo arquivamento. Então, é um mar de possibilidades de onde você começa a perder, a corromper a ética, né? E a gente precisa ficar de olho nisso, porque agora vem as eleições, né? São 51 cadeiras, e se a gente não escolher bem, se o cidadão não começar a perceber que não tá na hora, que não cabe mais trocar voto por favor, voto por prato de comida, voto por churrasco, né? E realmente pensar que você precisa eleger alguém que vai ter um compromisso contigo pelos próximos 4 anos, né? Se isso não acontecer, se as pessoas bem intencionadas também não vierem participar do processo político, aquelas 51 cadeiras vão ser ocupadas por quem? Pelas pessoas que não vieram necessariamente com essa ideia pública e republicana de ser, de fato, representante do povo de uma forma ética. As 51 cadeiras estarão lá. Se o cidadão de bem não procurar participar do processo político, elas serão ocupadas por aquelas pessoas que não necessariamente estão aí imbuídas de um princípio específico, que é o fazer o bem, fazer a boa política, que a política por si só, como vem da palavra grega, né, é fazer o bem das pessoas na própria cidade. E tem outro ponto também que eu queria passar agora para as meninas falarem, que eu acho que se você é candidato por um Novo, você de certa forma já está um passo na frente na ética, porque o Novo não dá dinheiro para quem quer ser candidato, o Novo faz processo seletivo, o Novo não escolhe aquele que é o amiguinho do amiguinho. Então, o processo do Novo de eleger, de trazer uma nominata, ele já é um processo bastante ético e já é um processo que já filtra bastante as pessoas mal intencionadas, porque as pessoas mal intencionadas não vão procurar o Novo para sair candidato, vão procurar outros partidos. Então aquele que sai candidato do Novo, pelo Novo, ele já larga na frente, ele já merece no mínimo uma certa credibilidade, merece no mínimo ser ouvido, porque de fato já é uma pessoa bem intencionada. E se for uma mulher,
mais ainda, gente, existe o tal do fundo partidário. Existe uma regra de cota feminina. Vocês não fazem ideia do que é essa combinação de cota feminina com fundo partidário, dinheiro abundante, né, dinheiro fácil e abundante. Isso criou um mercado negro de mulheres, no bom sentido falando, né? Onde mulheres são disputadas a tapa em partidos políticos. E aquelas que realmente não vieram com uma questão de ética, elas são facilmente seduzidas para ir para um partido que vai botar dinheiro na campanha delas. Então, se você é candidato por Novo e se você é mulher, você está mais na frente ainda que todos os outros. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Deixa eu dar um exemplo inverso do que você falou. Você falou sobre o vereador que eventualmente deixa o mandato para assumir um cargo no executivo ou na administração pública, né? Nós tivemos agora, 3 semanas mais ou menos atrás, a nossa secretária municipal de educação deixou o cargo, sem preparar um substituto, sem nem se preparar para isso, enfim, sem arrumar a casa, que está um caos, em plena pandemia, e ela largou o cargo numa sexta-feira à tarde, declaradamente, declarou publicamente que estava deixando o cargo porque vai ser candidata a vereadora. Então, a gente vê que a pessoa não tem comprometimento nenhum com o cargo que ela assumiu, não que ela não, assim, é aquela coisa, né, não que não seja lícito ela fazer isso, né, ela querer ser vereadora, mas o que eu acho é que a pessoa deixar um cargo de tanta importância, num momento tão complicado, né, de uma forma abrupta, sem preparar um substituto, e colocar intenções eleitoreiras à frente de uma questão muito séria que está acontecendo, não só no Rio, mas no mundo inteiro em relação à educação, né, que todo mundo sabe, a educação não está acontecendo, a distância, quem tem acesso, quem não tem acesso, texto básico, enfim. A Secretaria Municipal de Educação, ela abraça muitas pautas nesse momento, todas muito prioritárias. E aí eu queria trazer esse exemplo porque é o contrário do que o Bruno falou, que é ética zero, né, gente? É um exemplo de falta de ética total, no meu ponto de vista. E aí, Olivia, só complementando... Complementando, esqueci da segunda parte. Aí, uma semana depois, ela foi nomeada para um cargo administrativo na prefeitura, porque, como secretária, ela teria que sair antes. E o secretário tem autonomia com dinheiro e tal, ela teria que sair antes de ser pré-candidata. Tendo um cargo administrativo, ela tem um prazo maior para se descompatibilizar, não sei falar essa palavra. E aí o Crivella acabou nomeando para um cargo de coordenadora técnica, blá, 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 um título, sei lá, com 10 palavras, e ela voltou para a administração pública, voltou para a máquina, uma coisa que a gente começou falando, né? Voltou para dentro do sistema e declarada candidata a vereadora. Então, vocês veem que a ética realmente é completamente perdida, né? Passou longe, né? Deixa eu só complementar, Lívia, desculpa, antes de passar aí para a Tatiana, mas aqui me ocorreu uma coisa durante a sua fala que eu acho relevante também. A gente está falando de exemplos de falta de ética, exemplos de quando a ética se corrompe, né? E só para não ficar uma ideia de que a gente só sabe reclamar, eu queria também propor algumas coisas que eu acho importantes, né? Proposituras de como a gente pode mudar esse jogo. E, sinceramente, eu não vejo nada melhor do que o exemplo. É você chegar lá, você cortar na própria carne, você cortar os seus assessores, você atuar como ética, você não fazer reuniões a portas fechadas. Então tem uma série de coisas que, no fundo, o código de ética, por exemplo, de qualquer Câmara Municipal, Federal, etc., né, eles basicamente pegam aquela coisa da ética da atuação parlamentar, de não xingar o outro, mas se você pensar a atuação parlamentar como ética, eu acho que não existe coisa melhor do que dar o exemplo. Eu acho que o Novo vem dando esse exemplo de uma forma absolutamente consistente em todos os cargos onde ele está atuando, né? Você vê os nossos 8 deputados federais na Câmara, você vê o governador Zema, você vê os deputados estaduais, os vereadores que nós temos. Então, eu acho que o Partido Novo está mostrando realmente que não é só blá, 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 que através do exemplo é possível mudar. E ainda que nós hoje sejamos poucos ou minoria, você já percebe que essa minoria faz uma grande diferença, porque já é a realidade na Câmara e em outros lugares. Os outros parlamentares, os outros partidos, eles, antes de se posicionar, antes de votar, eles querem saber o que o Novo pensa, eles querem saber o que o Novo está pensando, como estão pensando em votar, porque sabem que o pessoal do Novo estuda a matéria, que eles vão a fundo, que eles procuram entender, olhar com visão de longo prazo os impactos. Então, é esse exemplo que é extremamente importante. Então, gente, ainda que hoje o Partido Novo não tenha maioria ou uma bancada
e ainda esteja longe das grandes bancadas que a gente vê por aí, a atuação ética na política, ela faz uma diferença absurdamente incrível. E eu acho que a gente está cada vez mais se capacitando e podendo falar com propriedade sobre esse tema. São os exemplos que são colocados na realidade que vão fazer realmente a diferença e fazer as coisas mudarem nesse país. Eu acredito muito nisso. Tatiana, você. Agora, Bruna, assim, é muito bom. Curioso que nós observamos um movimento na política muito interessante, que são dois movimentos contraditórios, que é desqualificar a política e, ao mesmo tempo, reclamar a associação da ética política. A gente desqualifica a política, mas a gente quer a ética junto com a política. Só que nós, sociedade civil, nós precisamos, a população tem que se organizar e tem que criar mecanismos de contenção. E o que são esses mecanismos de contenção? É fiscalização, é observar, é ler, é ir para o site, é ver o nome dos políticos. Você acha que é razoável, eticamente, um deputado, por exemplo, votar uma lei que beneficia o seu próprio nível de bem-estar social? Você acha que faz sentido, por exemplo, a gente tem um senador, como aconteceu, eu não vou falar o nome dele, mas eu posso falar que esse é o nome, o Aécio Neves, que passa por um teste de bafômetro, se recusa a fazer. Tudo bem, a lei autoriza que ele não faça, mas será que é ético ele não fazer? Porque a população acaba repetindo comportamentos que ela vê por aí. Afinal, se ele é um político, se ele é a pessoa que entende, eu posso também me recusar a fazer. Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que nós estamos cansados de pensar na política, de aceitar que essa turma, vamos chamar assim, que essa turma pense na política sem pensar. Eles pensam na política, mas pensam politicamente. Eles têm que parar de pensar politicamente e pensar na política como ela é na verdade. Eu acho que a democracia, assim, não está gozando muito de boa saúde, não, mas não está à beira do túmulo. Então, assim, tem informação. Então, por exemplo, como você falou com relação a privilégios, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer uma informação aqui, porque muita gente não sabe. O Partido Novo, por exemplo, ele é contra uma série de regalias. Tanto é que a gente, quando está participando do processo seletivo, tem que assinar um termo de compromisso abrindo mão de privilégios. Vocês acham que faz sentido um político morar no palácio? Alguém que vive na monarquia? Que mordomia é essa? Então, por exemplo, auxílio moradia. Você que trabalha, está me ouvindo agora, você trabalha, tem que se deslocar. Às vezes, até mora em outro estado, tem que ter o deslocamento necessário. Por que você não tem essas mordomias e eles têm com o nosso dinheiro? Então, vocês acham que isso está certo? Porque eu acho que não. Tem cabimento levar o cachorrinho para passear de helicóptero? Aliás, passear não, levar no veterinário de helicóptero? Por exemplo, o Partido Novo não aceita isso. Se fosse necessário, em última análise, precisar de um helicóptero, tem que ter uma justificativa super importante, super consolidada. Então, eu acho que a gente está cheio de comerem, de colocarem o nosso dinheiro público pelo ralo. Eu acho que, volto a confirmar, a gente tem que criar mecanismos de contenção para barrar essa turma, impedir que eles usufruam do nosso dinheiro de forma privilegiada, porque isso não tem mais espaço na política. Eu penso o seguinte também, não importa, quando a gente está falando de ética, não importa se é 1 milhão ou se é R$1. Se não é meu, se não é seu, eu pego e nem você pega. Eu pego assim. Isso é ética. Fantástico. É isso mesmo, que é meu, né? Eu vou só fazer uma... Rapidinho. A título de informação, o Partido Novo, ele tem essa sistemática, eu acabei de falar, os colegas também acabaram de falar, a previsão de economia de recursos públicos, a previsão de economia ao longo de 4 anos, de todos os parlamentares somados, é de 148 milhões. A economia é não querendo verba de gabinete, é reduzindo a quantidade de assessor, é não tendo carro, não tendo auxílio viradinho. Então, a economia é absurda. Esse dinheiro, os demais estão lá comendo tudo. Agora, o Partido Novo não tem essa política. É diferente, é novo mesmo.
É novo mesmo. Só para adicionar um pouquinho no que o Bruno falou na questão de exemplo, eu lembro, Bruno, no começo do mandato dos deputados federais, quando eles propuseram, o primeiro projeto que eles propuseram foi o fim do fundo partidário, do fundo partidário naquela época. E assim, são 8 deputados federais. Na verdade, não, né? Fim. Na verdade, é só propor que fosse possível quem quisesse poder devolver. Não era nem acabar, era quem quisesse poder devolver. Gente, o Pedro Hugo falou aqui, o Pedro Hugo está comentando, Pedro Hugo, o governador Zema é um claro exemplo dessa dispensa de regalias mencionadas pela Tatiana. E o Zema é um baita de um exemplo. Lá, salvo engano, eu acho que é o segundo estado com menor índice de como é que fala, gente? É o segundo estado que não teve coronavírus, né? No ranking dos estados. O índice de letalidade. O menos prejudicado. Por quê? Porque ele se planejou, ele se organizou. Então, ele é um grande... Eu acho que quem não conhece o Zema tem que pesquisar, que é um exemplo excelente de político no Brasil, na atualidade. Né? Cris, você estava falando dos deputados? Isso, em relação àquele projeto. Era para poder destinar a verba, né, quem quisesse, para outro fim, não usar para as eleições, e era opcional, né? Não era nem obrigatório. Bom, e aí, o que eu me lembro? Que eram 8 deputados federais. O projeto não foi aprovado, é óbvio, mas ele teve 144 votos favoráveis. Ou seja, era uma ideia que nunca tinha passado na cabeça de ninguém, né? Era uma ideia que nós, brasileiros, que a sociedade jamais ia imaginar que fosse proposta no Congresso Nacional e muito menos que tivesse qualquer voto. E aí você tem 8 pessoas dando um exemplo e trazendo, despertando a atenção de todo mundo para a realidade que não são todos ali que são antiéticos e todos que são contrários ao interesse público, né? Então, era só para corroborar o que o Bruno falou, que o exemplo é essencial, é muito importante, e o Novo está conseguindo trazer, né, o significado real da política dos brasileiros. A gente nunca pensou, por exemplo, sobre o custo de uma eleição. A gente sabia que era muito dinheiro, mas a gente não tinha referência para dizer é muito ou não é muito, né? Precisa desse dinheiro todo, não precisa. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, o custo da eleição do Ganime, de R$12 mais ou menos por voto, e a gente compara com o do Maia, que foi em torno de 62, 72, não me lembro exatamente, a gente consegue ter uma ideia, né, de valor necessário do dinheiro público, ainda que a gente admita, né, ok, vamos usar dinheiro público, e tem gente que argumenta que senão você mina, né, a democracia, ainda que a gente admita isso, hoje a gente tem uma referência para dizer, tá bom, a gente não precisa gastar 60, 70 por voto, a gente pode gastar 12, né, e a gente sabe que a gente foi eleito até com menos. Então, de novo, a ética é fazer mais com menos. O governo está lá para trabalhar pela população e não para trabalhar pelos políticos. Mas era isso. E aí, que a gente posso passar para a Lívia agora? Pode. Estou anotando aqui umas coisas para você falar. Pode ir. Então, bom, gente, a minha contribuição para a nossa conversa não poderia deixar de ser fala de educação. Então, quando nós começamos a conversar sobre o tema, combinar o que cada um ia falar, eu rapidamente lembrei que essa semana passada, o meu filho tem 13 anos, ele fez prova de filosofia, justamente a matéria é ética e moral. Então, a gente conversou bastante sobre isso, e aí eu propus ao grupo aqui que eu ia fazer um Google Forms, que está na moda, que eles estão adorando fazer Google Forms, agora que estão estudando em casa, descobriram essa ferramenta, os professores também, graças a Deus. E eu fiz um bendito Google Forms, que eles adoram, com 5 perguntinhas muito simples, para tentar medir a percepção deles de ética na política. Claro que é um universo reduzido, né? Eu consegui resposta ali de 6, 8 meninas, todos meninos. Enfim, mandei no grupo dos meninos, foi uma coisa rápida. Mas é muito curioso, assim, porque conversa muito com tudo que a gente está falando, né? Como eu comecei falando lá no início, de onde vêm esses representantes que não são éticos, né? Nós os elegemos. De onde vêm os eleitores? Das nossas crianças. Então, se a gente voltar a olhar para o retrovisor, o que a gente não está fazendo, né, com os nossos jovens, que tipo de educação política não está sendo desenvolvida para a gente, de fato, eleger mal, né, esse tempo todo.
E aí eu queria passar para vocês as perguntas que eu fiz. A primeira foi, quando alguém fala a palavra política para você, o que vem à sua cabeça? E aí surgiram palavras como, primeiro, corrupção, poder e presidente. Então, a gente vê que eles associam muito à figura do presidente e ainda não tem uma dimensão regional, né, de quem está liderando a cidade, o estado, o município, não tem dessa divisão de poderes e atribuição. Mas a corrupção foi a palavra que surgiu. Eu perguntei para eles qual a sua percepção sobre ética na política do país. Né? Eu defini ética, teoricamente todo mundo sabe, porque já estudaram, fizeram a prova, mas enfim. Qual a sua percepção? E fiz para eles marcarem de 1 a 5. E eles ficaram ali no meio, metade deles marcou 3. Ninguém marcou nem 4, nem 5. Na escala que eu coloquei, o 1 seria nenhuma ética e o 5 ética total, 100%. Não tive 4 e 5 nenhuma marcação. Dividiu entre 1, 2 e 3. Eu falei para eles que o nosso ex-subsecretário de saúde foi acusado de corrupção e foi preso, né, agora há pouco tempo, o Gabriel Neves, porque ele fez compras irregulares, enfim, gastou dinheiro que não devia, que não era dele, expliquei um pouco isso. Perguntei para eles o que essa notícia tinha a ver com ética. E metade disse que não tinha nada a ver com ética. Metade dos meninos falou, não tem nada a ver com ética. Engraçado, né? Perguntei para eles que imagem vocês têm de um político. Vocês pensam num político que vem à cabeça de vocês? Homem ou mulher? Homem, 80%. Honesto ou corrupto? Corrupto, 100%. Honesto, 0%. Aí perguntei, jovem ou velho? Sendo que velho para eles é acima de 30, né, gente? Então, Bruno, eu, você, estamos lá já. Eu também. Velho, político é velho. Lívia, eu fiz 25 anos. Só que eu fiz 25 anos 2 vezes. Né? Bom, então eu fiz 23 2 vezes, então tá perto, tá quase ali. E a última pergunta foi assim, eu fiz um bate-bola assim, você acha que o político ser ético, ele tem que ser legal ou honesto? Aí eles, honesto. Bom, ajudar os amigos ou ser justo? Ser justo. Então, assim, foram perguntas muito simples, né, no linguajar deles, no que eles falam, no que eles conversam, que, assim, mostram de novo para a gente que eles não têm muita essa dimensão do que não ser ético pode ocasionar lá na frente, né? Que pessoas não éticas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? O cara que fura a fila, o cara que não paga o talão do vaga certa, né? Porque dá um troco ali para o flanelinha, enfim, tá tudo certo, né? Esses pequenos delitos, né? Essas pequenas corrupções, pequenas demonstrações de falta de ética, o que eu entendi é que eles não conseguem ver essas demonstrações como algo que vai se transformar, se consolidar num comportamento sem ética, numa pessoa que pode virar político, pode virar um empresário, né? Pode ter uma representação na sociedade muito mais importante depois. Então, é engraçado, assim, é importante a gente pensar nisso para a gente poder voltar para a origem do problema, né? A gente começar a pensar, e a minha pauta é a educação, começar a pensar como é que a gente pode formar essas pessoas, essas pessoinhas, né? Para que no futuro a gente, de fato, consiga ter uma outra consciência em relação ao que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? O Bernardinho tem uma frase que é muito interessante, que eu lembrei agora, que ele fala o seguinte: o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, essa é uma frase clássica da mãe, né? Aquela coisa, todo mundo fez, você não é todo mundo. Todo pai e mãe fala isso. Então, é um pouco isso, né? Um pouco você conseguir pontuar. A Tatiana falou muito bem isso também. Isso começa em casa, começa na família, né? Não pegar o que não é seu, né? Vem um lápis na mochila, esquece esse lápis, não é seu, devolve. Então, são pequenas coisas que vão formando essas pessoas para que no futuro a gente tenha, de fato, uma sociedade que consiga se colocar de uma forma melhor, né? Consiga entender essas relações de forma melhor e consiga eleger melhores representantes. Porque não é o que tem acontecido. A gente realmente está fazendo alguma coisa muito errada no Rio de Janeiro, porque a gente há muito tempo não consegue eleger, né, um governante, um representante do executivo, pelo menos, ético. Então, o que vocês acham dessa questão aí da educação? E foi interessante conversar com os meninos sobre isso, foi bem produtivo. Uhum. Quer falar, Tati, alguma coisa? Pode falar. Lívia, essa parte me faz voltar lá para aquela live que a gente fez a semana passada, sobre a questão da doutrinação ideológica, né? Uhum. A gente passou por um processo de doutrinação ideológica no Brasil
E não foi só na escola, que foi até uma das conclusões que a gente chegou, né? O processo de doutrinação ideológica, ele aconteceu em todas as esferas, educacional, política, cultural, e a gente viu que o problema com a doutrinação está justamente na questão de restringir o acesso da pessoa a informações, né? Você começa a centralizar e focar apenas num conteúdo. Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma amiga que é católica e bem praticante, e ela estava me lembrando da época que passaram, por exemplo, a lei que passou a tributar as igrejas, né? As religiões. Naquela época, para mim, eu pensei só numa questão assim, normal, tem que mesmo, todo mundo tem que pagar, todo mundo usufrui da sociedade, tem que pagar imposto. Mas teve um detalhe que ela me falou e que me chamou a atenção. A igreja do Flamengo, ali, a paróquia do Flamengo, onde ela frequenta muito, tem... Perdemos a Cris de novo. Perdemos a Cris de novo, né? Eu acho assim, como a Cris está congelada, tudo que a população quer, eu acho porque tem coisas tão simples, né, que a gente não precisa estudar muito para poder saber. Eu acho que tudo que a população quer é o exercício digno de um mandato. Ela quer ela quer um político confiável, ela quer ter educação, ela quer ter saúde, quer saneamento, quer o asfalto na porta. A gente tem que pensar no que realmente importa para a população e fazer e exercer um mandato de forma digna, limpa e honesta. Voltou, Cris? Vai lá. Posso te provocar rapidinho, Tati? Fala. Olha só, se a população quer isso, por que não vota, gente? Nas pessoas que podem proporcionar isso? Pelo amor de Deus. Reflexão, a ética... A população quer, mas ela não sabe dizer isso na urna. Então, esse é o nosso grande papel, entendeu? Então, é para isso que a gente está aqui. Exatamente. A gente tem que falar. Então, toma hoje pensando nisso. A mensagem hoje tem que ser ético, tem que ser honesto, tem que ser confiável. Pensa naquela pessoa que você votou. Ela te dá isso de retorno? E outra coisa importante também que eu andei pensando, eu andei lendo o jornal essa semana e vendo um monte de vereador aí querendo fazer pré-campanha e fazendo assim, indo para uma comunidade, dizendo assim no jornal, a comunidade passou por um processo de sanitização graças ao trabalho exercido pela vereadora, vereador falando de tal. Gente, isso aí, a concessionária tem que atender o cidadão, e não é o político fazer ponte, não. Tem que ouvir, tem que ter voz, tem que ser respeitado. A gente tem que resgatar. Fala aí, Cris, senão eu vou continuar falando aqui. Vai lá, Cris. Vou só terminar o que eu estava falando quando eu caí de novo. Não ficou roxo dessa vez, gente. Aí, em relação à tributação das igrejas, o que aconteceu? As igrejas tiveram que passar a investir menos no atendimento social que elas faziam. Então, por exemplo, se elas tinham creches, se elas bancavam creches, elas não puderam mais bancar o mesmo número de crianças, por exemplo. E aí, o que isso me despertou? Bom, como eu falei na outra live, eu cresci com valores dos meus pais, com valores dos meus professores na escola. A gente é católico, eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, essa coisa toda. Então, com valores da igreja. Eu sempre fiz esporte, então cresci com valores do esporte. Sempre brinquei na rua, porque eu sou do interior, então a gente brincava na rua com as crianças de todos os quarteirões, assim, quantos a gente conseguisse abranger, era assim, quanto maior o bando, melhor. Então, com valores de todas essas pessoas, e esse mix, né, essa mistura, essa diversidade, eu acho que é o que garante um certo equilíbrio e a compreensão do que vem a ser a ética no fim, porque quando você tem contato com muita gente, você entende a necessidade de mais gente, você começa a entender melhor a questão de amostra, né? Você aumenta o seu contato da sua amostra e você passa a compreender mais coisas. E aí, quando essa minha amiga contou o que aconteceu com essa igreja em relação ao número de crianças que ela atendia, eu pensei, bom, isso atrapalhou a compreensão da ética, não porque eu prezo pela católica, não é isso. Eu me ressenti pelo fato de
provavelmente todas as igrejas terem tido que restringir o acesso, não só a católica, não só pode ser espírita, pode ser evangélica, protestante, pode ser qualquer uma. E é importante que a sociedade, que os indivíduos da sociedade, de uma forma geral, tenham esse contato com essa diversidade, né? Então, eu acho que toda vez que o Estado propuser uma medida que, de forma indireta, secundária, acarrete uma restrição dessa diversidade, a gente tem que combater isso, né? E que eu acho que passa desapercebido. Imagina, se os meninos, né, Lívia, na pesquisa que você fez, não identificaram essas coisas como ética e antiética, né, imagina se a sociedade está percebendo o reflexo de uma medida dessa na questão da ética, da diversidade, da formação da sociedade e da civilização e da evolução, né, como um todo. Era só isso assim, que eu queria colocar. Muito bom. Acho que fala aí, Bruno. Não, eu só queria, de tudo aí que vocês comentaram, eu pensei algumas coisas que eu acho muito relevante de comentar. Primeiramente, eu acho que a Tatiana comentou sobre palácio, né, o político no palácio. Eu queria trazer uma reflexão também com relação à ética, que diz respeito, que explica muito até por isso que esse fenômeno que a Lívia identificou nesse Google Forms, das pessoas olhando política e sempre associando 100% de associação com corrupção, com coisa ruim, quando política, na verdade, pelo menos a boa política não é nada disso, mas como essas coisas estão relacionadas. De novo, a gente não vai nunca conseguir fazer uma lei para impor uma ética, porque a ética, na verdade, ela vem do comportamento, a ética vem das experiências, a ética vem da definição daquilo que é moral, né? E a ética vem principalmente da educação, que é uma coisa que a Lívia pontuou muito bem. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: de novo, eu acho que não tem melhor forma de trazer ética para a política que não seja através do exemplo. E aí, de novo, eu acho que o exemplo que o Partido Novo está trazendo vai fazer uma grande diferença. E a ética não virá para a política necessariamente apenas com novos nomes. E eu vou trazer um caso bem específico. O senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em ato na sua campanha do segundo turno, no debate com o Eduardo Paes, falou, esse vídeo rolou várias vezes aí pelas redes sociais ultimamente, falou categoricamente que, se fosse eleito, moraria no seu apartamento no Grajaú e utilizaria a rede pública de saúde, porque ele tinha que confiar na capacidade dele mesmo conseguir gerir a rede de saúde. E aí corta, logo em seguida entra um outro vídeo, isso foi tipo um meme, né? Entra um outro vídeo mostrando exatamente isso, uma notinha da Casa Civil, sei lá, da assessoria de imprensa do governador, dizendo o seguinte: olha, o governador se sentiu mal, foi atendido naquele Copamax, aquele hospital ali de Copacabana privado, mas já está bem e já voltou para sua residência no Palácio Laranjeiras. Então aquilo que é de promessa de campanha foi por água abaixo. Então as pessoas olham isso, e o Witzel, né, ele se posicionou como uma figura nova, entrante, uma renovação, alguém que veio de uma política diferente, e na verdade não fez nada disso, acabou fazendo a mesma coisa que todos os outros fazem, né? Prometeu uma coisa de campanha, e na campanha, e na hora de executar, executou completamente diferente. Então, o governador do estado do Rio de Janeiro, há muitos anos, trabalha num palácio, que é o Palácio Guanabara, e mora em outro palácio, que é o Palácio Laranjeiras, inclusive fica aqui, logo aqui pertinho, mora aqui em Laranjeiras também, fica quase que na mesma rua. Eu moro entre o BOP e o Palácio Laranjeiras, entre o BOP e a casa do governador. Você está me entendendo? Então, as pessoas, quando respondem um Google Form desse da Lívia, né, as crianças, quando veem as coisas, né, essa percepção que elas têm, porque é isso que os políticos hoje passam. Mesmo a maioria dos mais novos estão chegando. Agora, vamos lá para o Zema. Né? O Zema mora na casa dele, mora no apartamento dele. O palácio lá, que até esqueci o nome, qual seria o palácio do governo do estado lá, ele até disse que ia transformar num museu no museu do desperdício do dinheiro público, mostrando os absurdos que tinha lá dentro do palácio. Enfim, eu acho, de novo, o ponto que eu quero chegar vai acabar aqui no mesmo lugar. Eu não vejo outra forma de trazer ética para a política que não seja através do exemplo. E aí eu acredito muito no Partido Novo. Por que eu acredito no discurso de ética quando é uma bandeira levantada por alguém do Novo? Porque o Partido Novo tem dado exemplo, e a ética já vem desde o estatuto, desde a sua formação, desde o seu processo todo seletivo e tudo mais que a gente faz. Então é isso que eu acredito muito. Então,
Eu queria fechar essa fala dizendo isso. Eu não vejo outra forma mais eficiente do que, através de exemplo, a gente conseguir trazer, além da educação, obviamente, mas trazer o exemplo para a política. E eu acho que a gente tem um compromisso muito importante nesse cenário todo, nós aqui que estamos nos propondo, né, a ingressar na vida pública. Posso fazer só um exemplo rápido? Posso fazer, Cris? É para você agora. Agora é sua vez de falar. Então, assim, a gente tem quanto tempo ainda? A gente pode ficar aqui para sempre, mas eu acho que a gente vai acabar ficando sozinho. Olha aqui. Eu queria só depois ler aqui uma pergunta que o Pedro Hugo fez. Tem uma outra pergunta também. Pessoal, se vocês quiserem mandando pergunta, mandem que a gente vai colocando aqui no ar depois, tá? Eu quero só fazer um complemento com relação ao que o Bruno falou, né? Do que o Novo vem apregoando, o exemplo, realmente. Uma coisa que eu acho que é importante falar para que as pessoas conheçam. O Novo não usa dinheiro público para fazer campanha. O Novo tem milhões no banco, tem mesmo lá, que ele não mexeu. Ele não pode devolver para a máquina pública, porque se ele devolvesse aqueles milhões que estão lá paradinhos, se devolvesse para lá, a máquina ia redistribuir entre os demais partidos. Então, o Novo deixou o dinheiro lá, e aí elaborou um projeto para quê? Para destinar essa dinheirama toda lá acumulada para saúde e educação. Mas a máquina é tão burocrática que até hoje não conseguiu resolver. Aí, como veio o coronavírus, o Novo entrou com um novo pedido para poder destinar o dinheiro para poder combater o Covid. Então, eu acho que é importante a gente também só complementar e falar esse grande detalhe. Legal. Gente, eu vou, para a gente não se estender muito mais, acho que eu vou começar a olhar aqui as perguntas, tá, do pessoal, para a gente responder. O Pedro Hugo mandou essa pergunta aqui, eu achei muito legal. Como o Novo avalia a questão da ética no uso das redes sociais? Existem regras já definidas pelo partido para isso? Eu posso falar alguma coisa e depois eu passo para vocês? Pode. Hugo, o Novo, ele tem as regras, né, que dão o caminho de quem é filiado, de quem resolve ser mandatário, de quem resolve ser candidato, inclusive regras de conduta, né? Nós temos também um código de conduta, tem um código de ética, tem o estatuto, e nessas regras, elas indicam como eles esperam que um filiado, que um apoiador, que um mandatário se comporte. Não há uma previsão em relação às redes sociais especificamente, porque o comportamento que eles esperam é para se dar em qualquer ambiente, vamos dizer assim, né? Então, e o Novo, como um partido liberal, ele não impõe regras que restringam o comportamento. Ele diz, olha, eu espero isso de vocês. E se a gente não tiver ali, a gente fica sujeito a um processo de ética no Comitê de Ética Partidária, inclusive já tem sido usado e tem algumas decisões já, inclusive de condenação, né, em casos, tem vários casos aí que a gente pode citar, mas não que eu me lembre, não tem uma regra específica para redes sociais. Gente, não sei se vocês lembram de alguma coisa, acho que não, né? Eu acho que especificamente não. Acho que é um bom senso. E acho que é importante falar aí para o Pedro, Hugo, você colocou muito bem, mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: a gente é parte de uma instituição, né? Ninguém está aqui falando só em seu próprio nome. A gente veste essa camisa, a Cris está com a dela, estou com uma minha aqui, a gente veste a camisa porque a gente acredita na instituição. Então, e um dos princípios da nossa instituição é liberdade com responsabilidade, né? Então, claro que a gente tem algumas diretrizes a seguir, algum alinhamento, senão a gente não estaria aqui, mas o Novo também prega que cada um seja responsável pelos seus atos, e assim, a gente tem que ter esse bom senso, como a Tatiana falou o tempo todo, não só nas redes sociais, né? Em qualquer espaço, e ter essa responsabilidade que a gente está realmente representando a marca, né, do Novo, representando essa instituição, esse projeto. Então, nesse sentido, é o que ele falou, todo mundo que é filiado, ou que vem se propor a ser
candidato, enfim, já tem isso, né, muito presente. Então, a gente não costuma ter muito problema em relação a isso. Bruno, quer falar alguma coisa? Tati? Tati, primeiro. O seguinte, eu quero dizer que é muito importante que a gente converse, que a gente fale, que a gente repita, que a gente dissemine os nossos princípios, valores do partido. Eu não vejo ninguém fazendo isso por aí. Nós estudamos, continuamos estudando, não temos medo de falar, de debater. A gente tem conteúdo, sim. A gente está querendo, inclusive, conversar. Quem tiver interesse em conversar conosco, procure cada um de nós nas suas redes sociais. É muito importante que a gente tenha contato, porque nós aqui, que nos dispusemos a participar desse processo político, a gente precisa de você aí, do diálogo, e de ouvir qual é a sua demanda. Cada comunidade, cada bairro tem a sua própria demanda. Então, eu acho que todos concordam comigo, né? A gente se coloca à disposição para poder atendê-los, discutir, trocar uma opinião, aprender também com vocês, com demandas específicas. Então, é isso. As redes sociais estão ali, explorem ela e aproveitem também que a gente está querendo trabalhar, que a gente quer ajudar, e é isso. Só fazer um complemento rapidinho e aproveitem, a Tati está lá na ilha, né, Tati? A Lívia está lá na Barra, o Bruno está Laranjeiras, eu estou em Copacabana, tem gente do Jardim Maravilha, tem gente do Rio de Janeiro todo. Então, não falta candidato, Rocinha, não falta candidato para representar todos os cariocas, de todas as regiões estão no Rio de Janeiro. Desculpa interromper, Bruno, fala aí a sua contribuição. Não, assim, sobre essa pergunta especificamente de redes sociais, eu não tenho muito mais o que acrescentar, acho que já falaram bastante tudo. Acho que talvez o único ponto que não foi falado é a questão de fake news. Eu não sei se a pergunta dele também foi muito em relação a isso, né? Porque, obviamente, as redes sociais, na verdade, não passam de uma mídia nova que exponencialmente leva a tua mensagem, consegue pegar a sua mensagem muito mais rápido por muito mais gente. Então, ela tem a sua força. Mas essa nova tecnologia também trouxe uma coisa nova, que é o tal das fake news, né? E eu entendo que fake news deve ser condenado ao máximo, e eu acho que a rede social, na verdade, é uma extensão é uma mídia a mais que a pessoa tem a seu favor. Se a pessoa não é ética de uma forma geral, ela também não será ética nas redes sociais. Eu acho que uma coisa acaba estando muito ligada à outra. Eu acho até que as redes sociais até exponenciam mais. Se a pessoa não tem ética, você rapidamente vai perceber nos seus atos, do tipo de forma, tipo de conteúdo que essa pessoa posta, se posiciona. E para finalizar, acho que o Novo também é um partido que preza muito por essa questão de políticas públicas baseadas em evidências, em dados, em ciência. A gente gosta muito de fazer política não por ódio, mas sim baseado em entendimento, em realidade. E certamente fake news certamente não combina por natureza com ninguém do nosso grupo. É isso que eu acho. Tá. Eu vou pôr aqui uma outra pergunta da Audrey. Por que o Novo não veicula os sucessos do partido, dos eleitos? Audrey, eu acho que fica essa impressão porque o Novo não está nas mídias tradicionais. A mídia tradicional, as redes de televisão, por exemplo, elas não incluem o Novo nas suas programações, né? É raríssimo a gente ver qualquer pessoa do Novo sendo entrevistada. A gente tem visto agora mais recentemente um pouco mais o Zema, porque o Zema está se destacando na gestão da crise, né, do coronavírus, mas de uma forma geral o Novo não participa das mídias tradicionais. E como o Novo não usa dinheiro público para fazer campanha, para fazer publicidade, propaganda, o que acontece é que o Novo tenta ao máximo usar essa exponencialidade da rede para se tornar conhecido. Então, para gente que é filiado, para gente que está participando diariamente, por exemplo, eu vou dar meu exemplo, tá? Eu sigo o Paulo Ganimi, que é nosso deputado federal aqui do Rio, sigo o Chicão Bulhões e o Alexandre Freitas, que são os deputados estaduais. Além do âmbito aqui federal, eu sigo o Partido Novo, Novo 30, nas redes sociais, sigo Novo na Câmara, isso tudo eu sigo Facebook, Instagram,
e Twitter. Pelo menos essas 3 redes eu monitoro diariamente. É óbvio que você vai falar, pô, mas eu não tenho tempo para fazer isso todo dia, de fato. Mas se você escolher uma dessas redes, se for o Novo Nacional, o Novo 30, você já vai ter uma boa noção do que acontece. Você pode seguir o Zema ele tem feito lives semanais, dando notícia de como está sendo lá a crise, como é que está evoluindo a situação do coronavírus, como é que está evoluindo o impacto dessa crise no orçamento do Estado e o que eles estão pensando em fazer. Então, até um pedido que fica nosso para vocês, que gostam do Novo, que acreditam no Novo, não só apoiem o Novo, mas pensem numa forma de trabalhar essa divulgação de uma forma adicional a só, de repente, dar um clique de like. Vocês podem criar uma rotina para vocês de, ok, não dá para eu fazer tudo, mas eu tenho 5 minutos por dia, então eu vou passar a comentar todo dia uma publicação do Novo Nacional, uma publicação do Novo no Rio de Janeiro, e assim por diante, né? Mas é só uma sugestão. Só para lembrar que a gente não usa dinheiro público, então nós não temos dinheiro para divulgar, como os partidos tradicionais têm, e a mídia tradicional não divulga o Novo. Então, a gente fica restrito, mas tem muito material sendo feito, tem muito material, e está nas redes sociais. E se caso, Oliveira Aldre, né, se ele tiver interesse, ela tiver interesse... É a Aldre. Que eu não estou enxergando, desculpa. Caso tenha interesse de participar, mas efetivamente desse nosso trabalho no Partido Novo, ela pode encaminhar uma mensagem para a gente, pelas redes sociais, e a gente pode direcionar ela para o nosso diretório municipal, que tem cada bairro tem um grupo de WhatsApp que nós chamamos de multiplicadores. Caso você se afine com o partido, né, se adeque, é importante que você busque, porque no grupo do WhatsApp, do bairro, do Partido Novo, ali são discutidas questões assim, super importantes do bairro, você vai ter voz, pode fazer pedidos de projetos, enfim, se interessando, você tem espaço para poder atuar junto com a gente. É isso aí. Lívia, Bruno, querem fazer algum comentário? Não, acho que já foi ok. Já falaram tudo. Eu acho que tem uma pergunta. Eu estou aqui olhando, Cris, desculpa te interromper. Eu estou transmitindo a live pela minha página também. E estou aqui olhando, tem um pessoal aqui bom assistindo também. Pois eu agradeço no final as presenças. Não, tem um pessoal bem legal assistindo. Tem o Guilherme Ranieri, que é nosso amigo aí, parceiro. Bacana. Tem o Felipe Almeida, que entrou, amigo também do meu marido, nosso amigo há um tempão, que acompanha o Novo. Legal. Tem uma menina que trabalhou comigo. Desculpa interromper, Lívia, mas eu lembrei, você falou do Guilherme Ranieri, eu lembrei que ele tem um programa ótimo no YouTube sobre... Desfakeando, exatamente. Então, propaganda aqui. Legal, muito legal, muito legal. E aí tem pessoal legal entrando aqui, eu acho que é importante, né, porque a nossa intenção, né, com essa live é justamente abrir o assunto para vocês, né, como a Tatiana falou, é importantíssimo a gente colocar para fora, colocar luz nesse assunto, para que as pessoas entendam as relações, né, e de novo, vou falar de novo a mesma coisa, que as pessoas qualifiquem seus votos e passem a votar melhor, porque a gente está precisando desse movimento urgente aqui no Rio de Janeiro, gente. Bruno? Mais alguma coisa? Não. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Marco, mas eu acho que Marco, de repente a gente pode fazer uma live só sobre isso, porque para a gente abordar isso aqui vai ser bastante tempo. Ó. A redução de vereador de novo vai ser um ganho enorme, e como é que a gente vai poder ajudar na retomada da economia? Eu acho que a gente pode marcar uma nova live. Esse assunto é maravilhoso. Como que o empreendedor, a pessoa física, pode melhorar, no pós-Covid, como que ela pode atuar. Eu tô cheia de ideia. Um dia desse, conversando com um cientista político, posso falar rapidinho? Lembrei disso agora. Ele deu uma ideia ele deu uma ideia que eu achei genial. Ele falou o seguinte: olha, com a nova economia, as relações de trabalho vão se modificar, isso a gente já sabe, né?
Aí ele falou o seguinte, poxa, tem tantos clubes de bairro aí, bem assim caquético, sem grana, em situação deficitária, com o nome, né, negativado, sem poder ter crédito e tal, podia aproveitar e fazer nesses espaços de clubes, espaços de coworking de trabalho, porque, gente, home office tem tempo de saturação, tem nível de saturação. Então, os espaços de coworking vão crescer. Então, eu achei isso genial. Bom, vamos lá, Cris. Legal, legal. Bom, o pessoal está agradecendo aqui da gente ter respondido as perguntas. Vou dar uma bronca aqui na Sandra Neves, que chegou no final. Tem uma amiga minha aqui, cresceu comigo, lá em Bandeirantes, lá no interior. Parabéns, vocês são uma esperança de inovação política. Zema está fazendo um ótimo trabalho. Tem o Alexandre Muniz, que fala que esse sentimento que nos anime, nos move rumo a um futuro melhor. Acima de tudo. A Audrey está agradecendo aqui as respostas, as informações que a gente prestou. E a Sandra Neves, que chegou atrasada, ela quer fazer uma pergunta ainda. Tá ótimo. Vamos lá, Sandra. E olha o que ela... E a pergunta é muito legal. Vale muito tudo boa. Para se eleger? Não. Sandra. Não vale. Claro que não. Não vale nem usar dinheiro público para se eleger aqui. Olha só, e a gente trocar voto por nada. A gente respeita, se de repente, respeita entre aspas, né? O eleitor que escolhe que a pessoa canta bem, que a pessoa é um bom ator, uma boa, a gente respeita, mas, poxa, eles têm que ter um mínimo de conteúdo, né? Vamos mudar nosso pensamento, não é mais o bonitinho, o mais engraçadinho que tem que entrar, não. A gente tem que entrar gente capacitada, né? Eu acho que isso já é passado. E a gente precisa explicar para as pessoas que a capacitação não é uma questão elitista, né? Infelizmente, a gente tem uma situação social hoje que reduz o número de pessoas qualificadas em função da falta de oportunidades iguais para todos, né? Mas a necessidade de capacitação é, na verdade, indispensável, né, para que a gente consiga sair da situação e para que a gente consiga formar cada vez mais gente capacitada, para aí sim a gente ter uma democracia em que todo mundo tem o mesmo peso, né? O problema todo volta para a educação, e aí todo sábado a gente tem uma roda de conversa com a Lívia e com colegas do processo seletivo do Novo, falando só sobre educação. E para quem quiser saber mais também, tem uma outra roda de conversa que aí é mesa redonda com o Bruno no sábado também, né, Bruno? Tem o Lavando a Louça, que eu acho sensacional, do Bruno Mega também. Lavando a Louça é ótimo. Quero lavar a louça com você também. Vamos lavar a louça. Eu acho que o Bruno não gostou de lavar louça, porque eu não vi mais ele fazendo lavar louça política. Não, na verdade, porque na verdade o tempo é escasso, a gente acaba priorizando outras coisas, né? Então, a gente está procurando também variar um pouco, não manter sempre o mesmo tipo de evento o tempo todo, a gente está procurando variar também, para não enjoar nem a mim nem as pessoas que assistem. Mas o Lavando a Louça foi uma boa ideia, a gente pode fazer outro, sem problema algum. Olha, eu vou lançar o meu também. Sabe qual vai ser o meu nome? O meu nome não, perdão, o nome como é que chama isso? O nome da série. Programa. Pois a minha vai ser A Vaca Não Dá Leite. E sabe qual é a explicação para isso? A vaca não dá leite? Não. Gente, a vaca não dá leite. A criatura lá, a pessoa acorda às 4 da manhã, bota a bota, pisa na bosta, pega o banquinho, senta lá, tem que saber tirar, senão a vaca não dá, gente, o leite. Então, eu vou criar a série A Vaca Não Dá Leite, e cada semana vai ter uma entrevista diferente. Tem que saber. Muito legal. É isso. Legal. Bom. É isso, gente. A Audrey está falando aqui no comentário dela. Que essa história de capacitação não é bem verdade. Não é bem verdade, não. Depende do contexto. Audrey, não é isso que a gente quer, viu? A gente está falando do novo, gente. Só o novo, tá? O resto não rola. Então, não sei, vamos lá? Palavras finais? Vamos.
Quem começa? Bruno, quer começar? Eu? Vamos lá. Não, eu só queria deixar uma última mensagem, que é o seguinte, falando ainda sobre ética, né? A gente reclama muito que a gente fala muito isso, né? O povo não sabe votar, né? A gente ouve isso o tempo todo, né? Eu queria só comentar também que às vezes é verdade, mas para você votar certo, também não adianta você deixar para se preocupar com política só na semana da eleição, né? Então, se você deixar para se preocupar em quem você vai votar só na semana da eleição, realmente a chance de você votar errado vai aumentar bastante. Então, qual é o conselho que eu dou para todo mundo? Comece desde agora a procurar quem são as pessoas, os possíveis futuros pré-candidatos na sua cidade. Comece a seguir essas pessoas nas redes sociais. Olha como é que elas falam, olha o que elas pensam, como elas se posicionam quando os problemas acontecem. Isso acontece o tempo todo. Final do ano passado, a gente teve a crise na saúde, né? Começo do ano, agora 2020, a gente teve a questão da geosmina, da SEDAI, da água. Agora tem o coronavírus. O que essas pessoas estão falando? O que elas estão propondo? Como elas estão se posicionando? É interessante você começar a acompanhar pessoas, de uma forma geral, porque só assim, confirmando esse entendimento de que aquela pessoa realmente te representa ou fala alguma coisa que para você faz sentido, você vai aumentar as suas chances de realmente votar em alguém certo, alguém que realmente vai te representar dentro da Câmara de Vereadores a partir do ano que vem. Porque ser vereador também é legislar, é fiscalizar, ok, mas também é representar. Já está no artigo 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo e será exercido através de seus representantes. Então o vereador, quando solta o verbo na Câmara, quando ele sobe no plenário lá para falar bem a favor ou contra de alguma lei ou se posicionar contra alguma coisa, está falando em nome da população, portanto em nome daqueles que o elegeram. Então procure alguém que realmente te represente. E não tem jeito, tem que começar a procurar desde agora, começar a acompanhar, o tempo todo confirmando que aquela pessoa realmente você confia nela. Então é um conselho que eu dou para todo mundo. Vamos também nós, eleitores, parar de votar errado. Isso vai ajudar bastante também a melhorar a ética na política como um todo. Eu acho que isso é uma discussão não só entre os políticos, acho que a sociedade como um todo tem que abarcar essa bandeira de ética na política e começar a olhar isso com uma forma mais abrangente. Então acho que eu queria deixar só essa, como última fala, deixar isso. E me sigam nas redes sociais, brunomega.rio no Facebook, brunomega.rio no Instagram, né? E meu WhatsApp é 21 986860030. Se a Cris puder botar o banner aí, agradeço. E também eu coloquei aqui na página da Cris um comentário, logo nos meus comentários também são os meus contatos. Se você se interessa pelos temas liberais, me siga nas redes sociais. Então te aguardo lá, vamos batendo papo, vamos conversando. Obrigado. Vamos no sentido horário? Tati, quais são suas últimas palavras para esta live? Eu quero dizer o seguinte, olha, quero agradecer, eu achei que foi maravilhoso, a gente falou de temas muito, muito importantes, a ética está envolvida em tudo, desde o berço até desde sempre. Então, eu quero só dizer que a gente realmente tem que pensar de uma forma diferente, tem que pensar na política sem pensar politicamente. E eu me propus a esse processo político. É um desafio, porque a gente também abre mão de uma série de coisas, porque a gente realmente tem um ideal para perseguir, e eu tenho, como também os colegas aqui também têm. Não é fácil para a gente, porque são muitos desafios, né? A gente sabe a dificuldade que é uma campanha, principalmente nesse momento que a gente está vivendo com relação ao Covid, a gente tem que ficar em casa e pensando, e é difícil trabalhar assim, né? Dentro de casa. A gente gosta de corpo a corpo, de ver as pessoas, de falar tete a tete, olho no olho. É isso que eu quero primar, é o olho no olho. E eu penso o seguinte, que integridade nunca decepciona. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar assim com relação às outras. E muito obrigada, foi muito bom. TatianaRocha.Rio nas redes sociais. Boa, Tati. Bom, também quero agradecer, falar para o pessoal que está entrando agora pela minha página, que a gente está acabando, mas a live fica, né? Fica no Face, então pode ver depois, pode assistir depois, mandar comentário, mandar pergunta que a gente tenta responder. A minha rede social é liviabonates.rio no Face e no Instagram.
No Twitter, Lívia Bonatis, e eu coloquei também meu site aí, que eu já estou com o site mais ou menos encaminhado. Não é campanha ainda, mas já tem algumas ideias, tem minha trajetória, então é legal quem quiser conhecer melhor, entrar lá. E a minha mensagem final é o seguinte, gente, a gente viu no domingo, eu e a Cris, a gente participou de um treinamento longo, do curso que a gente está fazendo, eu achei uma analogia que eles fizeram, assim, muito interessante e se encaixa muito bem na nossa situação, sendo do Novo, né? Eles fizeram uma analogia com a renovação política, como se fosse uma caixa d'água, com água muito suja. E que você coloca uma mangueira de água limpa nessa caixa, e essa água limpa vai entrando e vai limpando aos poucos e colocando água suja para fora. A gente não pode jogar a água toda fora de uma vez, porque a gente não pode viver sem água, né? Não dá para implodir a Câmara e jogar os 51 fora, até porque nem todos são de todo ruins, a verdade é essa. Mas, enfim, a ideia do Novo é fazer essa renovação com essa visão do longo prazo, com responsabilidade, entendendo que não dá para pensar nada de imediato, ninguém vai resolver os problemas da cidade no segundo dia, no segundo ano de mandato, ou nem ao final do primeiro mandato, né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade e esse espírito de que devagar a gente vai chegar lá, né? A gente sempre fala que é sem atalho, sem um jeitinho, sem uma brecha, sem uma forma não republicana de fazer, a gente faz as coisas certas, no jeito certo, no tempo certo, seguindo as regras, seguindo as leis, e é isso, é essa água limpa que vai entrando aos pouquinhos e a gente vai conseguir limpar essa caixa d'água toda já, tenho certeza disso. Obrigada. Show. Bom, meu nome está aqui, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim, eu pus aqui o link do site do Novo, quando o site do Novo tem lá uma página com todos os participantes do processo seletivo, alguns já estão aprovados, outros estão no finalzinho do processo, e lá a gente fez uma mini bio, então tem bastante informação sobre cada um de nós. Ou então vocês podem também me seguir nas redes sociais, minhas redes sociais todas são iguais, sou o Cris Rando, tá? A mensagem que eu deixo, assim, para vocês é essa aqui, ó. A gente precisa disso. É o que está faltando no Brasil. E assim, sintam-se à vontade para cobrar isso das pessoas. Não tenham medo de cobrar e serem cobrados por terem escorregado numa casca de banana, viu? A gente, por muito tempo, a gente se protegeu de acusações porque gritavam, né, de volta. Quando você falava, olha, não pode fazer isso daí, alguém gritava de volta contra você e falava, você nunca fez nada errado. E aí, eu acho que as pessoas, eu sei que eu posso falar por mim, mas eu tenho a impressão que a sociedade, de uma forma geral, recuou e evitou de argumentar com as pessoas, mas a gente não pode deixar isso continuar desse jeito. As pessoas erram, sim, todo mundo erra, mas existem diferentes graduações para cada erro, e existe punição diferente para cada graduação. Então, a gente tem sim que apontar o erro alheio, tem sim que falar sobre ética e cobrar as pessoas de andarem, de agirem de forma ética, porque é isso que está causando o mal todo. E a ética nada mais é do que fazer a coisa certa. Existem regras para tudo no Brasil, a gente não precisa mudar regra nenhuma. Tudo bem, a gente precisa melhorar uma coisinha aqui, outra lá, tanto que, né, tem gente que comete crime e aí o juiz solta, porque tem uma regrinha que deixa ele soltar, né? Então, a gente tem regra para tudo. Se cada um de nós seguirmos essas regras, a gente vai ficar cada vez mais à vontade para olhar para o outro que não está seguindo e dizer, olha, você não está seguindo, isso não é ético, pare de fazer assim, e eu não vou mais votar em você. E eu vou falar para todo mundo parar de votar em você, porque você está fazendo isso errado e está causando mal para todo mundo. Então, sejam corajosos, e se levantem contra o que está errado. Falem, mais do que agir corretamente, cobrem as pessoas também de agir corretamente, porque isso vai fazer diferença. Devagarzinho, como a Lívia falou, pouquinho em pouquinho, mas a gente chega lá. E acho que é isso. Isso. Valeu, gente, foi ótimo. Bruno, Lívia, Tati, obrigada. Obrigada a vocês todas. Obrigada para todo mundo que está aqui
assistindo a gente por 1h30. Bati recorde hoje, hein, gente? Mas estava tão gostoso que eu nem senti. Essa aí foi longa, mas foi ótimo. Então, boa noite para todo mundo. Um beijo. Obrigada. Beijo.